Olá Capricórnio, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma tiragem aqui da do Tarô. Peço licença à sua energia e vamos ver quais são as energias mais propícias aí nos nossos próximos 10 dias, tá? Então, respire fundo e bora lá. Qual é a mensagem para os Capricórnios? Essa leitura vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, o que o universo quer falar com você? E a nossa segunda parte, se tem alguém aí nos caminhos do Capricorniano, tá bom? Bora lá. Primeira carta veio aqui o 5 de espadas. Tá meio escuro, né? Mas dá pra enxergar. Depois o as de ouros. Depois aqui o nosso nossos 3 de paus. Primeiro, Capricorniano, eu sinto que vocês tiveram aí alguma perda com relação a alguma situação. Mas é como se o universo, né, se a espiritualidade estivesse falando que foi necessário para vocês enxergarem uma possibilidade, na verdade, em outra situação, né? E eu vejo que essa situação que está sendo exposta para você é uma situação de fato que vai tirar vocês de um local que não tinha tantas possibilidades, assim, que você poderia estar lidando com pessoas que achavam que estavam sempre certas. Ou e também aqui a gente vê pessoas tendo acessos à resolução desse problema, né? Ou seja, agora você vai começar a conversar com pessoas diferentes que te tragam esse feedback, te tragam ideias, vão conhecer pessoas que vão trazer elementos e materiais para você conseguir executar isso que você está já executando para alguns de vocês, tá? Depois a gente vem aqui com a carta 5 de 5. Eu tô com a palavra 5 na mente, né? Mas aqui é o as de espadas, tá? Tô fazendo assim pra claridade pegar. E na carta as de espadas foi uma verdade que foi dita, né? Então ocorreu alguma situação onde você percebeu, se a gente tá falando como coisas profissionais ou de relacionamento, que não tinha jeito para se resolver. Ou seja, uma pessoa que talvez não mudou o ponto de vista, né? Escolheu ficar mesmo errado, certo, digamos assim, né? Não quis ceder à situação e agora essa verdade vindo à tona, você agora consegue escolher de fato um caminho para você tomar. Então agora você enxergando a verdade de uma situação, né? 5 de espadas, agora uma carta para o as de ouros, por favor. Debaixo do 5 de espadas caiu aqui a carta da justiça, tá? E debaixo do as de ouros veio o 8 de ouros. Aqui agora eu sinto como se você estivesse agindo de uma forma justa agora que você acha com você, ou seja, já que está sendo inevitável, né, essa situação, esse contexto, essa conversa, esse comportamento, eu vou em busca de algo que é para mim, né, uma coisa que eu sempre quis realizar na minha vida, mas que eu nunca tinha parado para executar, para fazer, para me dedicar, né? Pode ser que alguns de vocês agora no mês de março não optem muito em sair de casa para de fato começar a estudar ou investir em um curso, procurar um novo trabalho, mas aqui são abdicações que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão precisar agora dedicar 100%, 80% da sua energia para essa situação, tá? E vou pedir uma clarificação pro 3 de paus aqui, por favor, para os capricornianos, por favor, universo. Aqui a gente vem com a carta Rei de Ouros. Vocês agora numa fase muito mais egoísta, né? Ambiciosa. E as pessoas enxergando isso em vocês e até não gostando de como vocês estão se comportando agora, né? Porque você tem muita coisa, mas eu vejo que vocês não revelam o que vocês possuem, né? Então agora você tentando usufruir da melhor forma possível. Eu sinto também aqui em falar que às vezes, né, o Capricórnio, não é que vocês estão se dedicando a uma coisa muito grandiosa, apesar de vir aqui o as de ouros, mas que também vocês abriram os olhos para ver que o que é de melhor que você cria, quem tem que usufruir disso é você. Ou seja, no meu dia de folga, eu não vou ir na casa de fulano. Se ele quiser, ele vem. Ou vocês também nem aceitando pessoas dentro da sua casa. Ou selecionando muito bem as pessoas que você quer em volta de vocês, tá? E aqui você entendendo que o seu tempo é valioso. Então, já que é valioso, eu vou deixar apenas pessoas que eu considero de fato em volta de mim, né?
Mais uma carta aqui para o As de Espadas. Clarificação do As de Espadas, por favor. Desculpa os barulhos externos, tá bom? Pro As de Espadas, a gente vê aqui a carta 5 de Paus. Eu acho que na sua tiragem veio as duas cartas do número 5 que são mais delicadas de se dar, tá? Ainda, na verdade, existe outra também que é delicada, que é o 5 de ouros. Mas aqui nesse contexto, Capri, eu entendo que você acordou um lado seu que estava adormecido. E esse lado agora está disposto a te defender, né? Você pode estar lidando com pessoas impulsivas, pessoas que acreditam que suas verdades são as únicas que está disponível, né? E agora, já que é para ser assim, você agora então vai ficar sozinho e vai só aceitar aquilo que de fato você deseja aceitar, que vai mais com a sua verdade, que vai mais com o seu jeito de lidar, de viver, tá bom? Vamos ver aqui mais clarificação com 5 de espadas e a justiça, aqui que a gente tá falando aqui, universo. Veio aqui a nossa carta Imperatriz, falando sobre que talvez até existiu uma pessoa aqui na sua vida que colocou em dúvida a real potência que você tinha, né? Ou seja, uma pessoa aqui fez você, por um breve momento, ou por até um tempo maior, né? De 3 meses a 3 anos, colocar a sua qualidade em jogo, né? Talvez você também duvidou disso, demandou um pouco também da sua autoestima aqui com relação a essa situação. E agora você de fato acordando e entendendo que você sim é valioso, que você sim é abundante, né? Eu vejo aqui uma pessoa que sabe que quando você está do lado, você traz essa abundância para essa pessoa, né? Você consegue, independente de onde você está, você carrega com você aquela força, aquela energia criativa, também do gerar, ou seja, projetos você consegue desenvolver e as pessoas sabem que você tem aquela tendência de cuidar daquele fruto e fazer aquele fruto germinar, né? E agora você está aprendendo isso, dando valor a essa sua qualidade e agora aplicando na sua vida, ou seja, eu consigo fazer isso com os outros lá fora, agora é você aqui, Capricórnio, jogando essa energia para você, tá? Mais uma carta aqui para o 1 de ouros, As de ouros e o 8 de ouros. Aqui a carta 9 de paus, né, informando de novo essa questão de você se blindando, né, para que as pessoas não interferem, né, não interferem nas suas criações. E o universo também aqui pede para vocês não falarem coisas que ainda estão no papel, coisas que ainda estão no momento delicado e frágil, né, que qualquer energia externa pode fazer com que isso regrida, com que isso não evolua de uma forma que devia ser evoluído. Então o universo fala, olha, Capricorniano, esse projeto que você está fazendo, eu te aconselho a não falar para as pessoas, defenda o seu ponto de vista, defenda o seu projeto, defenda o seu relacionamento, defenda a sua gestação, defenda tudo aquilo que está passando por um momento de fortalecer, né, as bases para depois então crescer, evoluir para cima, tá, Capri? Vamos aqui a carta 3 de pau, junto com o Rei de ouros, por favor. E o legal é que você tá tendo o financeiro pra fazer essa situação crescer, né? Vai ter possibilidades aqui financeiras pra fazer ou dar início a esse projeto. Clarificação, por favor, universo, para os capricornianos. Vem aqui a carta 6 de espadas, né? Mostrando que essa sua ação de ir em frente do que deseja, você também teve que optar em não falar certas coisas que você poderia até achar necessário em algum momento, em alguma época. É aquela coisa, né? Eu opto ou em ter razão, ou... Só um minutinho, gente, por favor. Ou em ter razão, ou em ter paz. E eu vejo aqui vocês optando em ter paz e seguindo em frente com as suas conquistas, né? Até deixando de falar algumas coisas que você gostaria, mas só por questão de ego, de limpar, né, um assunto que deveria ter limpado, ok? Agora vamos para as espadas junto com 5 de espadas. Vemos aqui a carta Rainha
de ouros. A gente tem aqui o casal na mesa, né? Veio aqui tanto o rei de ouros quanto a rainha de ouros. Mas nesse sentido aqui eu vejo uma pessoa de costa que tem ainda um pouco da questão do ego muito aflorada. E pode ser com relação a essa pessoa que a gente está falando e como você está se comportando, né? E como ela está reagindo aqui nessa frente. Uma rainha de ouros no seu aspecto negativo, a gente pode estar falando de uma pessoa que, né, não faz muito por onde também, pode ter aqui um pouco dos ciúmes embutida, a questão também da teimosia aqui muito bem aguçada, né, mostrada. E é uma pessoa que é ligeirinha, viu? Ela sabe que vocês aí tá em uma situação que pode ser que ela ainda esteja elaborando passos à frente que a pessoa poderia ter. Se for uma empresa, a mesma coisa, né? Então, outra informação, junte provas se você precisar, vai guardando aí informações que você acha relevante, se porventura você futuramente for precisar se defender, tá? Então, essa é a primeira parte do nosso tarô. Vamos agora falar de uma pessoa que está na sua energia, que é relevante a gente falar sobre, né? Pode ser essa que está na sua mente ou de fato alguém que está reverberando aí na sua atmosfera, tá? Então, bora lá. Universo, uma carta para essa pessoa reverberando em volta da energia dos signos de Capricórnio. O que a gente tem que falar aqui? A gente vem com a carta Valete de Ouros, Rei de Ouros, ou Rei de Copas, perdão, e 10 de Copas. Capricórnio, tem uma pessoa aqui que pensa muito em você, que pode ter não aproveitado uma oportunidade que tinham com vocês, porém... Vamos lá, perdão, tá? Mas aqui, voltando às nossas informações, ela sim lembra de como era positivo o envolvimento de vocês, né? Que tinha abundância, que poderia ter até um futuro, que poderia prometer algo abundante para vocês. Principalmente aqui na carta que vem o cornucópia, aqui abaixo. Então essa informação mostra que a lente está escura aqui no ambiente. Estou querendo aumentar aqui o grau da iluminação. Pronto, melhorou. Isso que estava me incomodando. Mas vamos lá. Então, voltando às informações, é uma pessoa que sim tem ainda um sentimento muito voltado a vocês, que vê que algo agora teve que ser interrompido e que guarda sim sentimentos por você, ou seja, ainda tem uma pessoa que principalmente que eu vejo que para a maioria dos casos pode ser um passado, e também para aquelas situações onde não ocorreu por fim um ponto final. E essa pessoa sabendo que existe possibilidades de um casal aqui ser muito feliz e abundante, né? Que provavelmente também é um relacionamento que nos traz mistérios, que nos traz desafio aqui, né? Pode envolver situações de triângulos amorosos, tá? Ou alguma pessoa que já tem algum relacionamento com uma outra pessoa e não podendo dar vazão a esses sentimentos porque existem filhos envolvidos aqui no meio, né? Mais informações. Aqui, ó, caiu os enamorados. De fato, a gente falando sobre essa questão da escolha. E, inicialmente, essa pessoa querendo e optando a dar as costas para essa situação inicialmente, né? É uma pessoa que sabe que com você vai ter um futuro, porém tem coisas que foram inevitáveis aqui, tá tendo uma escolha que precisa ser tomada pelo racional e pelas coisas que já foram feitas e não tem como mudar, entende? Clarificação do Valete de Ouros, universo, verso.
Cavaleiro de espadas. Cavaleiro não, valete de espadas. Depois, abaixo do rei de copas, veio aqui o 3 de paus. É uma pessoa que decidiu sair desse local onde a gente precisava descobrir, né, a outra pessoa. Aqui é aquela pessoa que não está disposta a se aventurar em alguma coisa que não tem certeza do resultado. Ou seja, se for um caso de triângulo amoroso, é essa pessoa aqui entendendo que pode ser igual ao que foi antigamente, né? Ou seja, eu tenho medo de me arriscar, tenho medo de sair dessa situação e acabar me ferindo novamente. Então ela aqui optando por hora em ficar no mesmo lugar, seguir em frente, não querendo sofrer coisas que na verdade está na cabeça dela, né? Coisas que na verdade talvez possam até não existir. Porque não é uma certeza, fala de um medo aqui muito forte dessa pessoa. Pode ser traumas, né? Da família, o que a família pode achar. Se for também uma pessoa que possui filhos, eu vejo uma pessoa que se importa muito com o que os outros os filhos vão dizer, o que a família vai dizer sobre isso, tá? E aqui a gente vem com a carta 6 de copas, tá? Falando sobre saudade. É uma pessoa que mesmo tendo optado a se distanciar dessa situação, ela sente saudade de tudo isso que vocês passaram, tá? Pode ser que alguém que fica ainda muito iludida ou olhando... Sabe como uma pessoa fica olhando pro nada? Então, é isso que eu sinto que essa pessoa às vezes faz. Fica olhando, poxa, o que poderia ter acontecido se porventura não fosse desse jeito, sabe? Fica imaginando situações. Ai, ai. Ai, ai, Capricórnio. Carta para o valete de ouros e o valete de espadas para a situação dessa pessoa para o capricorniano. Veio aqui pra gente o Cavaleiro de Copas, tá? Essa pessoa não vai ficar parada por muito tempo. Aqui a gente viu algum aspecto que faz ela não poder tomar uma atitude de fato concreta, mas vem aqui clarificada pelo Cavaleiro de Copas que vai ser por pouco tempo, essa pessoa não vai aguentar. Ela vai vir te oferecer alguma proposta, alguma coisa assim, que vai ser relevante. E eu sinto que vai mudar as coisas da água para o vinho. A gente vem aqui com a carta da estrela, realmente falando sobre essa questão de algo tentador, sobre essa questão de, né, sendo bem radical, pode ser pessoas que falem, e aí, bora morar comigo? Ou vamos noivar? Ou vamos viajar? Ou... Aqui essa pessoa está disposta a mudar a situação. A gente vê aqui com a carta do eclipse, que vai ser um surto, digamos, de consciência para essa pessoa, né? Essa pessoa vai entender que existe escolhas a serem feitas e essa escolha pode ser baseada em tentação. Engraçado que aqui mostra a torre, né? São duas torres aqui, ó. E essa torre me lembra que ela, para vir, ela precisa destruir situações, tá? Ela vai falar alguma coisa para vocês. Antes de vocês aceitarem essa situação, ela precisa falar alguma coisa para vocês que vai ser decisivo, né? Algo como... O seu problema será o problema dela. Perdão, o problema dela será o seu problema. Porque não é uma pessoa que está solta, é uma pessoa que está presa a algum dogma, a algum tabu. Aqui, com a carta 10 de copas e 8 de espadas, a gente vem com a carta do rei de espadas. Ou seja, essa pessoa ainda é muito fria e calculista com relação a tudo isso que está acontecendo com vocês. De fato, é uma pessoa que é muito racional, que desde o início da nossa leitura fala que ela está decidindo a situação de vocês
sabendo que ela gosta de vocês, mas que ela precisa tomar uma atitude muito racional, muito estratégica para que isso que ela quer dê certo. E no meio disso tudo, caiu de novo vocês aqui a Imperatriz, tá? E diante disso tudo, tá, eu gosto dela e o que eu faço na estratégia, tá? Pode ser uma pessoa que tentou esquecer vocês, mas que não conseguiu. E agora, sabendo dessa situação, ela precisa se reorganizar interiormente. Mas antes de isso acontecer, ela vai precisar colocar em pauta algo que vai ser necessário para romper esses bloqueios, essas divisões, esse luto, digamos assim, porque é uma pessoa que está muito na defensiva. Ela quer vir oferecer algo para você, mas é como se você responder ele de uma forma que dê alguma entonação de medo, ou que vocês falem algo que ela interprete ou traduza que vocês irão a abandonar, ela pode querer finalizar essa situação, tá? É uma pessoa magoada, é uma pessoa machucada, pode ser principalmente com a situação de vocês, mas pode ser pela vida, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Vamos aqui para finalizar para vocês de Capricórnio, mais uma carta. O que eles devem saber diante disso tudo? Qual que é o conselho? Caiu aqui a carta 3 de ouros, falando que não é para vocês se diminuir, é para ter aqui um trabalho coletivo, tá? Mesmo se vocês vejam que isso pode acarretar em uma finalização, tá falando para vocês não se diminuírem para caber em algum lugar, tá? Porque isso aqui é um trabalho coletivo, é um trabalho que precisa ser feito pela empresa e vocês, pelo Alecrim Dourado e por vocês, pela família e por vocês, pelos seus amigos e por vocês, tá? E aqui a gente vem com a carta da Rainha de Ouros, perdão, Rainha de Paus, falando sobre essa coisa de colocar vocês em primeiro lugar, tá? E também eu sinto aqui uma energia bruxônica, né, falando para questão de autoconfiança, para questões de que desde o início da nossa leitura a gente viu que é vocês voltando a ter aquela autoestima que antes tinha sido perdida, que pode ser por causa dessa pessoa que já está aqui na leitura ou em outra ocasião, e vocês estão nesse processo de cura, de se encontrar, de se entender, tá? Então essa foi a leitura para vocês do signo de Capricórnio. Espero, né, que tenham gostado. E até o próximo vídeo e tchau. Deixa aqui um comentário, um curtir para mim que vai ajudar muito, tá? Tchau!